Você já parou para pensar que talvez uma das histórias mais comentadas da cultura pop nunca tenha sido completamente encerrada? Esse é tudo do que o mundo acredita saber sobre Michael Jackson, se não fosse apenas parte da história. Esse o homem mais famoso do planeta Tiv se encontra de uma forma de desaparecer. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas imagine por um instante. Imagine possuir uma fama tão gigantesca que você não consegue andar sozinho na rua. Imagine viver cercado por câmeras durante décadas. Imagine nunca ter um único dia de anonimato. Agora imagine receber a oportunidade de começar uma nova vida, longe dos holofotes, longe das manchetes, longe da pressão. Você aceitaria? Milhões de pessoas acreditam que sim. É exatamente por isso que hoje existe uma pergunta que continua aparecendo em fóruns, vídeos, entrevistas e redes sociais. E se Michael Jackson ainda estivesse vivo? Segundo os registros oficiais, Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009. A notícia atravessou fronteiras em questão de minutos. O planeta inteiro parecia ter parado, fãs choravam nas ruas, emissoras inter. Rompia uma programação, pessoas que nunca haviam se encontrado compartilhavam o mesmo sentimento de perda, mas enquanto tentava entender o que havia acontecido, um grupo de fãs começou a fazer perguntas, perguntas que continuam me ecoando até hoje. Existisse algo que ninguém percebeu. Existisse uma explicação diferente e o rei do pop tive se desaparecido para viver uma vida comum. A partir desse momento começaram a surgir inúmeras teorias. Algumas diziam que ele teria escolhido uma ilha remota, outras imaginavam uma propriedade escondida. Em algum lugar distante, existiam pessoas convencidas de que ele estaria vivendo sob outra identidade. Sem fotógrafos, sem entrevistas, sem multidões, apenas vivendo. Imagine a cena. Uma pequena casa cercada pela natureza. Nenhum jornalista por perto, nenhuma câmera esperando na porta, nenhuma obrigação de ser reconhecido. Talvez alguém vá ao mercado fazer compras para ele. Talvez poucas pessoas conheçam sua verdadeira identidade. Talvez ninguém desconfie. Parecer roteiro de filme, mas é exatamente esse tipo de imagem que alimenta a imaginação de milhões. As de fãs, e quanto mais as pessoas imaginam, mais perguntas aparecem. Como seria sua rotina? Ele ainda ouviria suas próprias músicas. Ele acompanharia as homenagens feitas ao redor do mundo. Ele assistiria aos documentários sobre sua própria vida. Será que sentiria saudade dos palcos? Ou finalmente teria encontrado a paz que sempre procurou? Essas perguntas nunca receberam respostas. Mas existe algo curioso. Michael Jackson passou grande parte da vida tentando lidar com o peso da fama. Ele era amado por milhões, mas também era observado por milhões. Cada passos. E transformava em notícia. Cada escolha virava manchete. Cada detalhe era analisado pelo mundo inteiro. Poucas pessoas na história experimentaram um nível de exposição tão intenso. Talvez por isso tantas pessoas considerem plausível a ideia de alguém querer desaparecer. Não porque odiava o sucesso, mas porque desejava algo que o dinheiro não podia comprar: privacidade. Silêncio e liberdade. Então surge outra pergunta: se alguém realmente tenta se desaparecer, de uma seria possível? A resposta não é simples. Vivemos em um mundo conectado. Câmeras existe. Ao em todos os lugares, celulares registram tudo, redes sociais espalham informações em segundos. Manter um segredo desse tamanho seria extremamente difícil. Esse é um dos principais argumentos de quem não acredita nessas teorias. Eles têm um ponto importante. Quanto maior o segredo, mais difícil escondê-lo. Ainda assim, as especulações continuam. Porque Michael Jackson não foi apenas um cantor, ele foi um fenômeno cultural. Uma figura tão marcante que muitas pessoas simplesmente não conseguem imaginar o mundo sem ela. E talvez seja exatamente isso que mantém essas teorias vivas, não as evidências, mas o impacto emocional. A sensação de que alguém tão extraordinário não poderia simplesmente desaparecer da história. Talvez a verdade seja mais simples. Talvez Michael Jackson continue presente porque sua música continua viva. Porque novas gerações continuam descobrindo seus álbuns. Porque seus vídeos continuam sendo assistidos. Porque sua influência continua moldando artistas ao redor do mundo. Mas mesmo assim, uma pergunta permanece. Esse ex-eletiva se encontra de uma forma de escapar. Existir. Vê-se observando tudo à distância. E se em algum lugar do planeta existisse uma pessoa vivendo uma vida tranquila, carregando um dos nomes mais famosos da história? Nunca saberemos, mas talvez esse seja o motivo pelo qual essa teoria continua fascinando tantas pessoas. Mistérios despertam curiosidade, lendas despertam imaginação. E poucas figuras na história moderna se tornaram tão lendárias quanto Michael Jackson. No fim das contas, existe apenas uma certeza: independentemente do que você acredita, o nome Michael Jackson continua vivo, nas músicas, nos palcos, nos fãs, nas memórias, e principalmente nas perguntas que ainda fazem milhões de pessoas parar por um instante e pensar. Esse texto dá cerca de 10 a 12 minutos de narração em ritmo de documentário para YouTube. Imagine não conseguir entrar em um mercado. Imagine não conseguir ser apenas uma pessoa normal. Você aguentaria isso durante 40 anos? Porque Michael Jackson viveu exatamente essa realidade. E é aí que nasce uma das teorias mais famosas da cultura pop: a teoria do desaparecimento.
Segundo essa hipótese criada por alguns fãs, Michael não teria morrido. Ele teria desaparecido da vida pública. Mas espere, porque agora vem a parte mais intrigante. Se alguém no planeta tivesse recursos para desaparecer completamente, quem seria? Um homem comum ou uma das pessoas mais famosas e ricas do mundo? Michael Jackson possuía recursos praticamente ilimitados. Possuía propriedades, possuía conexões, possuía uma fama tão grande que qualquer movimentação sua virava notícia mundial. E talvez exatamente por isso, algumas pessoas acreditam que a única forma de encontrar paz seria desaparecer. Feche os olhos por um instante. Imagine uma ilha distante, sem fotógrafos, sem jornalistas, sem multidões, apenas o som do oceano. Imagine uma casa escondida. Imagine funcionários comprando comida. Imagine pessoas de confiança protegendo sua privacidade. Imagine acordar todos os dias sem que ninguém saiba quem você é. Parece impossível, mas será mesmo. Daqui a pouco vou mostrar o maior problema dessa teoria. E ele é tão forte que faz muitas pessoas abandonarem completamente essa hipótese. Mas antes, existe outro detalhe que chama a atenção. Michael Jackson passou boa parte da vida tentando proteger sua privacidade, enquanto milhões de pessoas queriam se aproximar dele. Ele frequentemente procurava maneiras de se esconder do mundo. Isso alimentou ainda mais a imaginação dos fãs, porque se existe alguém que conhecia o peso da fama, era ele. Agora vem a pergunta mais importante até aqui. Se você pudesse apertar um botão, receber uma nova identidade, mudar para qualquer lugar do planeta e viver o resto da vida em paz, você apertaria esse botão? Muitas pessoas dizem que sim, e talvez por isso essa teoria continue viva até hoje. Mas agora chegamos ao maior obstáculo. Guardar um segredo desse tamanho seria extremamente difícil. Muito difícil. Talvez impossível. Porque quanto mais pessoas participam de um segredo, mais chances existem de alguém contar a verdade. Esse é o principal argumento utilizado pelos especialistas que não acreditam nessas teorias. E faz sentido. Muito sentido. Mas então surge outra pergunta. Por que milhões de pessoas continuam discutindo esse assunto até hoje? A resposta talvez seja mais emocional do que lógica. Michael Jackson não foi apenas um cantor. Ele foi uma lenda. E lendas raramente desaparecem da imaginação das pessoas. Mesmo depois de tantos anos, suas músicas continuam tocando, seus vídeos continuam sendo assistidos, novas gerações continuam descobrindo quem ele foi. E talvez seja justamente isso que mantém a teoria viva. Não as evidências, mas o impacto, a saudade, a admiração. Agora imagine a seguinte cena. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existe alguém em algum lugar do planeta observando o pôr do sol, longe das câmeras, longe da fama, longe dos holofotes. E se essa pessoa fosse Michael Jackson? Provavelmente nunca saberemos. E talvez seja exatamente essa falta de resposta que torna essa história tão fascinante, porque o mistério é poderoso, o desconhecido prende nossa atenção. E poucas histórias modernas possuem um mistério tão duradouro quanto essa. Então agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo terminou em 2009 ou acredita que existe algo que ainda não sabemos? Comente abaixo. Surpreendente do que esta. Esse formato fica muito próximo